Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha aqui na Rádio Catedral FM 106,7, a Sintonia da Felicidade. Eu sou o professor Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal para falarmos que sim, é possível ser santo e a gente aprende aqui com exemplo da vida dos santos, beatos, veneráveis, servos de Deus e daqueles que morreram em odor, em fama de santidade, mas que ainda não têm ali um processo formal aberto pela igreja para a sua beatificação e canonização, mas que, através da sua vida, já passaram, como disse, Santa Teresinha e a venerável, na verdade, Odetinha, trouxe para nós aqui no Rio de Janeiro, fez o seu céu fazendo bem à terra. Por isso, já lembrando aqui da venerável Odetinha, nós vamos agora chamar o nosso amigo Padre João Cláudio para rezar conosco a oração do Tercinho do Amor e daqui a pouco a gente começa a contar a história do santo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Hoje nós vamos conhecer a extraordinária vida de São Oscar Arnulfo Romero e Galdames, um santo latino-americano que testemunhou a fé até o martírio. São Oscar Romero nasceu em 15 de agosto de 1917
na Ciudad Barrios, em El Salvador. Os pais eram Santos Romero e Guadalupe de Jesus Galdames, uma família modesta do interior salvadorenho. Desde pequeno, Oscar demonstrou inclinação à vida religiosa e gosto pela carpintaria, ofício que aprendeu com o seu pai. Aos 13 anos, após concluir o 3º grau, foi obrigado a abandonar os estudos para ajudar no sustento da família, trabalhando como aprendiz de carpinteiro. No entanto, sua vocação sacerdotal permanecia viva. De acordo com seus biógrafos, como James R. Brookman, autor de Romero, a Life, o Romero, a Vida, o jovem Oscar frequentemente se retirava para rezar sozinho, demonstrando uma profunda vida interior desde cedo. Aos 14 anos, o jovem Oscar conheceu o padre Cecílio Morales, que, reconhecendo sua vocação, ajudou-o a ingressar no Seminário Menor de San Miguel. Conforme os relatos do arcebispado de San Salvador, Romero foi um seminarista exemplar, destacando-se por sua disciplina e devoção. Em 1937, foi enviado para estudar teologia em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Seu período de formação coincidiu com a Segunda Guerra Mundial e o avanço do fascismo na Europa. Segundo o padre Rafael Urrutia, que estudou com ele, Romero já demonstrava grande sensibilidade às questões sociais, embora ainda mantivesse uma visão tradicional da igreja. Foi ordenado sacerdote em 4 de abril de 1942 em Roma. Devido à guerra, não pôde retornar imediatamente a El Salvador como planejava. Aproveitou o tempo para obter o doutorado em teologia, com especialização em ascética e mística. Em 1943, finalmente retornou à sua pátria, onde iniciou o seu ministério como pároco na cidade de San Miguel. Lá permaneceu por 20 anos, ganhando reputação como um sacerdote dedicado, um pregador eloquente e confessor procurado. De acordo com John Sobrino, teólogo jesuíta que o conheceu, nessa fase, Romero era considerado um padre conservador, preocupado principalmente com a ortodoxia doutrinal. Em 1966, Romero foi nomeado secretário da Conferência Episcopal de El Salvador, função que o levou à capital, San Salvador. Esse período coincidiu com importantes transformações na Igreja após o Concílio Vaticano II. Em 1970, foi nomeado bispo auxiliar de São Salvador pelo Papa Paulo VI, cuja história já temos aqui também no Rio Santidade, a Vida de São Paulo VI. Conforme registros oficiais da Arquidiocese, sua consagração episcopal ocorreu em 21 de junho daquele ano. Como bispo auxiliar, Romero tornou-se diretor do Semanário Católico Orientación e da Rádio Católica Isax, meios que mais tarde seriam fundamentais para sua missão profética. Em 1974, foi nomeado bispo da Diocese de Santiago de Maria, uma região rural marcada pela pobreza extrema e pela exploração dos camponeses. Segundo Maria López Vigil, autora de Piezas para um Retrato de Monsenhor Romero, foi neste período que Romero começou a experimentar uma transformação em sua visão pastoral. O contexto salvadorenho da época era marcado por profundas desigualdades sociais. Segundo dados do historiador salvadorenho Roberto Turcios, cerca de 60% das terras férteis estavam nas mãos apenas de 2% da população, enquanto a maioria vivia em condições de extrema pobreza. Havia crescente repressão política contra movimentos populares. Um momento decisivo na vida de Romero aconteceu em 1977, quando seu amigo, o jesuíta Padre Rutilio Grande, foi assassinado junto com 2 paroquianos por defender os direitos dos camponeses. Esse evento marcou profundamente Romero, que mais tarde declarou, abre aspas, "Quando olhei para Rutilio morto, pensei,
Se eles o mataram por fazer o que fazia, então eu devo também seguir o mesmo caminho. Fecha aspas. Apenas 3 semanas antes do assassinato de Rutilio Grande, o padre, Romero havia sido nomeado arcebispo de São Salvador, a posição eclesiástica mais importante do país. Sua nomeação em 3 de fevereiro de 1977 foi inicialmente celebrada pelos setores conservadores da sociedade, que o viam como um contraponto à teologia da libertação. De acordo com o cardeal Rosa Chaves, amigo próximo, abre aspas, ninguém esperava a transformação que ocorreria em Romero após o martírio de Rutilio. Amor que quiera seguir amando. A transformação de Romero após o assassinato do padre Rutilio foi notável. O arcebispo passou a denunciar abertamente as injustiças sociais e a violência institucionalizada em El Salvador. Em protesto pelo assassinato de Grande, Romero cancelou todas as missas no país e realizou uma única celebração pública, reunindo mais de 100 mil pessoas, conforme reportado pelo jornal La Prensa Gráfica da época. As homilias dominicais de Romero na Catedral Metropolitana tornaram-se poderosos pronunciamentos proféticos. Transmitidas pela rádio católica e sax, alcançavam todo o país e até nações vizinhas. Segundo John Sobrino, suas homilias dominicais duravam mais de 1 hora e se tornaram verdadeira universidade popular para o povo salvadorenho. Nessas homilias, meticulosamente documentadas e preservadas pela Arquidiocese de São Salvador, Romero denunciava as desaparições forçadas, torturas e assassinatos cometidos tanto por forças governamentais quanto por esquadrões de morte. Conforme seus próprios registros pastorais, disponíveis nos arquivos da Arquidiocese, durante seus 3 anos como arcebispo, mais de 3 mil pessoas desapareceram ou foram assassinadas em El Salvador. Um dos aspectos mais extraordinários do ministério de Romero era seu escritório de direitos humanos chamado Socorro Jurídico, que documentava violações e prestava assistência legal às vítimas. Segundo a advogada Maria Julia Hernández, que dirigiu esta iniciativa, o arcebispado se tornou o único lugar onde as famílias podiam denunciar os desaparecimentos de seus entes queridos. Em 1978, Romero publicou sua primeira carta pastoral como arcebispo, intitulada A Igreja e as Organizações Políticas Populares, onde elaborou uma sofisticada reflexão teológica sobre o papel da Igreja em situações de opressão. Neste documento, preservado nos arquivos da Arquidiocese, Romero escreveu, abre aspas, não é justo nem humano manter com ídolos repressivos estruturas que beneficiam claramente uma minoria que mantém subutilizados os recursos que deveriam servir a toda a sociedade. Fecha aspas. Suas posições o colocaram em confronto direto com o governo e com setores privilegiados da sociedade salvadorenha. De acordo com a correspondência diplomática da Nunciatura Apostólica, preservada nos arquivos vaticanos, houve numerosas tentativas de removê-lo do cargo. O embaixador dos Estados Unidos, Robert White, em documentos desclassificados posteriormente, relatou que a elite salvadorenha considerava Romero mais perigoso que a guerrilha. Pueblo que busca nesta vida la gran liberación. Profeta del pecho herido. Em seu último ano de vida, as tensões em El Salvador escalaram dramaticamente. Em janeiro de 1980, uma manifestação pacífica foi reprimida violentamente pelas forças de segurança.
resultando em dezenas de mortos. Em fevereiro, Romero enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, implorando que não enviasse ajuda militar ao governo salvadorenho, pois seria usada para reprimir o povo. Esta carta está preservada nos arquivos presidenciais americanos. Em 23 de março de 1980, Romero proferiu o que seria sua última homilia dominical. Dirigindo-se diretamente aos soldados e policiais do país, disse as palavras que se tornaram seu mais famoso apelo. Em nome de Deus, em nome deste povo sofrido, cujos lamentos sobem até o céu cada dia mais tumultuosos, peço-lhes, rogo-lhes, ordeno-lhes, em nome de Deus, cesse a repressão. No dia seguinte, 24 de março de 1980, enquanto celebrava a missa na capela do Hospital da Divina Providência, foi assassinado por um atirador profissional que disparou de um carro em movimento. De acordo com o relatório da Comissão da Verdade da ONU, publicado em 93, o mandante do assassinato foi o Major Roberto de Abuson, fundador do partido Arena e líder de Esquadrões da Morte. O funeral de Romero, em 30 de março, reuniu mais de 250 mil pessoas e foi interrompido por uma explosão e tiros que causaram pânico e a morte de dezenas de pessoas. Essa tragédia foi documentada por jornalistas internacionais presentes no evento e por filmes da época, preservado em arquivos de emissoras como a BBC de Londres. A Guerra Civil em El Salvador, que Romero tanto tentou evitar, estourou meses depois e durou 12 anos, deixando mais de 75 mil mortos, segundo dados oficiais da Comissão da Verdade. Durante todo esse período, a memória de Romero permaneceu viva entre o povo salvadorenho, que o chamava carinhosamente de São Romero das Américas, muito antes de sua canonização oficial. Se você quer saber como é que se, entre aspas, fabrica santos, né? Não se fabrica, mas como se descobrem os santos, isso aqui, que está aqui no nosso texto, falando sobre o povo já clamando e aclamando, né, alguém com fama de santidade, é o primeiro passo. E temos aqui um programa, se você quer ouvir e saber mais, no nosso podcast Rio e Santidade no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas, você acha esse programa com o Padre João Cláudio explicando o passo a passo de como isso acontece, desde a morte, né, do candidato até os primeiros passos e assim até chegar à canonização. E isso, né, do povo ter já uma devoção e ter morrido em fama de santidade é um passo primordial para a beatificação e a canonização. Em 2015, o Papa Francisco declarou Romero mártir da fé, morto por ódio à fé, e o beatificou numa cerimônia em São Salvador que reuniu mais de 500 mil pessoas, conforme reportagens na época. Finalmente, em 14 de outubro de 2018, o mesmo Papa Francisco o canonizou em cerimônia no Vaticano, declarando-o oficialmente santo da Igreja Católica. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. A espiritualidade de São Oscar Romero estava profundamente enraizada na vida e nos sofrimentos do povo. Em seu diário espiritual, publicado póstumamente como A Voz dos Sem Voz, Romero escreveu o seguinte, abre aspas, entre o medo e a esperança, o mais importante é o amor. Eu não quero ser anti-nada. Quero ser simplesmente o construtor de um grande sim. O sim ao amor. Fecha aspas. Romero cultivava uma vida interior profunda, dedicando diariamente tempo à oração pessoal, à contemplação da palavra de Deus. Segundo testemunhos daqueles que conviveram com ele, como seu secretário, Monsenhor Ricardo Urioste, o arcebispo acordava muito cedo para rezar antes da missa matinal e mantinha o hábito de fazer retiros espirituais regularmente. Sua espiritualidade combinava elementos da tradição mística católica
com um profundo senso de responsabilidade social. De seus escritos espirituais preservados pela arquidiocese, percebe-se como Romero encontrava na Eucaristia a força para seu ministério. Abre aspas. Na Eucaristia encontramos o pão da vida, mas também o compromisso com os que têm fome. Nela vemos o sangue de Cristo derramado, mas que nos compromete com aqueles cujo sangue é injustamente derramado todos os dias. Fecha aspas. Para Romero, contemplação e ação não eram dimensões separadas, mas aspectos inseparáveis da mesma fé. O teólogo e amigo de Romero, John Sobrino, em seu livro Arcebispo Romero, Memórias e Reflexões, destaca que a conversão de Romero não foi uma ruptura radical, mas um aprofundamento de valores já presentes em sua vida. Abre aspas para o livro. Romero não mudou de fé. Ele aprofundou sua fé ao confrontá-la com a realidade dos pobres. Fecha aspas. A mensagem central de Romero pode ser resumida em sua frase, documentada em várias homilias. A glória de Deus é o pobre que vive. Esta afirmação teológica que ecoa as palavras de Santo Irineu que a glória de Deus é o homem vivo, revela o coração de sua espiritualidade. É importante esclarecer que, contrariamente aos que muito presumem, São Oscar Romero não era adepto da teologia da libertação. Como explicou o cardeal Gerhard Miller, prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé, em seu livro Pobre para os Pobres, a Missão da Igreja, Romero nunca adotou os pressupostos marxistas da análise de classes nem a metodologia da teologia da libertação. Seu compromisso com os pobres derivava diretamente do Evangelho e do magistério social da Igreja. O próprio Romero, em entrevista à revista Vida Nueva, em 1978, afirmou: minha posição é a da Igreja Universal, a posição do Vaticano II e de Medellín, que não é nem capitalismo nem marxismo. Sua defesa dos pobres e oprimidos estava enraizada na doutrina social católica tradicional e nas conclusões pastorais da Conferência de Medellín, não em formulações teológicas controversas. Como documentado por seu biógrafo Roberto Morozzo de la Roca, Romero mantinha uma crítica tanto ao capitalismo injusto quanto ao marxismo ateu, buscando uma terceira via baseada no Evangelho. O Papa Francisco, que citou Romero em numerosas ocasiões, destacou em sua homilia de canonização que, abre aspas para o Papa Francisco, Romero abandonou a segurança do mundo, inclusive sua própria segurança, para entregar sua vida seguindo Jesus, estando próximo dos pobres e de seu povo. De acordo com o arquivo de suas homilias, Romero frequentemente dizia: se me matarem, ressuscitarei no povo salvadorenho. Essa profecia continua a se cumprir não apenas em El Salvador, mas nas comunidades cristãs ao redor do mundo, que encontraram inspiração em seu exemplo. O legado de São Oscar Romero para a Igreja contemporânea é multifacetado. Primeiramente, ele nos lembra que ser fiel ao Evangelho implica necessariamente a defesa da justiça, como escreveu em sua terceira carta pastoral. A missão da Igreja é identificar-se com os pobres, assim como Jesus se identificou com eles. Em segundo lugar, seu exemplo desafia a Igreja a ser uma voz profética diante das injustiças estruturais, conforme ele próprio afirmou em uma homilia de 1978. Abre aspas. Uma igreja que não se une aos pobres para denunciar as injustiças cometidas contra eles não é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Finalmente, São Oscar Romero nos ensina sobre o verdadeiro sentido do martírio cristão. Para ele, como documentado em suas reflexões espirituais, o martírio é uma graça de Deus que não creio merecer. Mas,
Se Deus aceita o sacrifício de minha vida, que meu sangue seja semente de liberdade e sinal de que a esperança será logo uma realidade. No Brasil, a devoção a São Oscar Romero tem crescido especialmente em comunidades eclesiais de base e pastorais sociais. Sua festa litúrgica é celebrada em 24 de março, data de seu martírio. Queridos ouvintes da Rádio Catedral, que o exemplo de São Oscar Romero nos inspire a viver uma vida encarnada na realidade, atenta aos sinais dos tempos e comprometida com a construção do reino de Deus, que é reino de justiça e de paz. Que nuestra canción se escuche más allá de las fronteras y resuene en todo el mundo y será una nueva Queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao final de mais um programa Rio e Santidade. E hoje conhecemos a extraordinária vida e testemunho de fé de São Oscar Romero, um pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a inspirar cristãos em todo o mundo. Como nos lembra o próprio São Oscar Romero, abre aspas para ele, podemos estudar o verbo de Deus em livros, mas devemos aprender o verbo de Deus na história concreta de nosso povo. Fecha aspas. Que possamos, como ele, ouvir tanto o clamor de Deus quanto o clamor do povo, especialmente aos mais sofredores. Agradeço a sua companhia, meu irmão e minha irmã, no início de mais essa manhã e convido você a sintonizar novamente o nosso programa Rio em Santidade na semana que vem, aqui na Rádio Catedral, e você também possa nos acompanhar nas nossas mídias sociais, no nosso podcast Rio em Santidade, espalhado aí pela internet, se você quiser ouvir novamente, se você quiser mandar para um amigo, um parente, e manda aqui um grande abraço para todos os guardiões do Santíssimo Sacramento, né, os adoradores lá do Santuário Nacional de Adoração Perpétua da Paróquia de Santana, no centro do Rio, cujo eu também hoje faço parte também desse grupo que faz um trabalho tão bonito de manter de pé essa tradição quase centenária da adoração perpétua e ininterrupta aqui na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Até semana que vem, se Deus quiser, continuamos agora com a programação da nossa Rádio Catedral FM. Pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad deste pueblo. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.